Ricardo Lewandowski deixou o posto de ministro da Justiça e Segurança Pública. O último ato dele no governo Lula foi no evento que marcou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro. Lewandowski assumiu o ministério no início do terceiro mandato de Lula. Com ele veio uma reorganização institucional da pasta, a retomada de diálogo federativo na área da segurança e tentativa de reposicionar esse debate depois dos anos Bolsonaro. Na saída, o Lewandowski fez um balanço do trabalho dele, enfatizou o compromisso com a Constituição, com a construção de políticas públicas orientadas pelo Estado Democrático de Direito e destacou que, para ele, foi um dos marcos desses quase 2 anos. O destravamento das demarcações de terras indígenas, praticamente paralisado desde 2018, exaltou os direitos humanos, listou a implantação das câmeras corporais na ação policial e reforçou o enfrentamento à violência contra as mulheres. Ainda existe a possibilidade de uma reestruturação dessa área. O atual ministério pode ser desmembrado em 2 pastas, da Justiça e da Segurança. Pesquisas recentes, como o Datafolha, também apontam que a violência e a criminalidade são as maiores preocupações da população brasileira, superando até a economia. Com a proximidade das eleições, a segurança está no centro do debate. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast do Análise com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com um jornalista investigativo aqui do ICL, o Flávio VM Costa. Meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, mas nesse ano de Em Detalhes de 2026, a primeira vez, sua estreia em 2026. Obrigado pelo convite, Gabriel. A gente vai falar de um tema em particular que é a saída do ministro Ricardo Lewandowski da pasta da Segurança Pública, mas é um tema que, na verdade, vai reverberar bastante ao longo desse ano e a gente já vem discutindo e falando sobre isso ao longo de 2025 bastante. Para começo de conversa, quais são os bastidores da saída da pasta do ministro? Gabi, o ex-ministro agora, Ricardo Lewandowski, ele sai bastante magoado com o presidente Lula e com o PT. Ele sofreu uma série de embates durante os últimos meses da sua gestão, principalmente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, porque há uma disputa sobre uma discussão sobre desmembrar a pasta da Justiça em 2 pastas, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O ministro era contra essa divisão das pastas, porque diminuiria a atuação e a influência dele nos bastidores. Ele se sentia muito exposto em relação à questão do Congresso, muito isolado, e aconteceu uma série de situações em que, por exemplo, ele numa certa reunião com o ministro da Casa Civil, ele chegou a dizer para o Rui Costa que se ele quisesse a segurança pública, que ele levasse, e foi um momento assim constrangedor, digamos assim, para quem estava presente também, Houve também uma certa cobrança sobre a atuação dele depois daquela chacina, na operação no Rio de Janeiro, porque esperava-se que ele tivesse um perfil mais combativo, mais político, rebatesse aquelas acusações do governador do Cláudio Castro do Rio. E ele esse não é o perfil do ministro. Ele não é Flávio Dino, é um ministro do STF. Ele é pouco afeito a discussões, a debates. Não é havia uma cobrança também que ele divulgasse mais, as ações da Polícia Federal no combate ao crime organizado. E ele resistia a isso, porque ele se dizia: eu não sou o garoto propaganda, O ministro é um homem de diálogo, de interlocução, é o professor emérito da USP, Ele não tem esse perfil, como eu disse, de bater de frente, de politizar, as situações, Isso gerou uma série de desgaste até que
a própria ida dele ao ministério já não era uma coisa, já não foi uma coisa fácil, porque a família dele não queria isso, né? O Lula teve que ligar para a esposa do ministro para convencê-la para que, né, ficasse tudo bem, ele fosse ao ministério. E ele resolveu, assim, que tinha chegado ao limite e resolveu, digamos, se aposentar e passar a curtir a família, os netos. Se aposentar de fato agora. De fato, né? Do STF, né? Mas é isso, assim, uma série de embates com o governo e com o PT, com o partido, né, de Lula, e uma certa sensação de isolamento em relação ao presidente, né? Tanto é que, ao que parece, a primeira vez que eles tiveram a sós em tantos meses, né, dele à frente da pasta, foi agora, quando ele se despediu. Nessa reunião. Decidir pela em que ele entregou a carta, né? A carta de demissão ao presidente. Aliás, eu queria chamar a atenção para essa carta, porque acho que corrobora com isso que você está falando. Porque ele diz que exerceu as atribuições com zelo, com dignidade e consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos. Também é uma das questões apontadas. Todos esses bastidores que você coloca, a questão da verba para a pasta também. Sim, o Ministério da Justiça ele cuida de vários problemas, né? Cuida da questão indígena, cuida da questão da migração, cuida da questão da segurança pública, né? Através da PF, Polícia Rodoviária Federal. É um ministério gigantesco, assim, e nem sempre o orçamento está de acordo, né, com a gama de atribuições, né? E ele teve muita dificuldade em relação a isso também, né? Isso, e outro ponto que você chamou a atenção, e eu até queria reforçar aqui, Flávio, é essas críticas que ele teve depois de um pronunciamento que não foi tão enérgico diante de uma afirmação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que promoveu a operação mais letal da história do Rio de Janeiro e depois disse que tinha feito um pedido de apoio para o governo federal e não teve retorno. Então, foi pouco rebatida essa afirmação, não foi o suficiente. Você acha que isso desgastou a imagem dele de alguma maneira? E eu te pergunto sobre a avaliação, que é um ministro mais técnico, Lewandowski, como você colocou aqui. Então, o seu balanço sobre essa atuação. Até na saída dele, ele colocou algumas questões ali, como, por exemplo, demarcação de terras indígenas, que era algo que estava sendo bastante travado, ele coloca como uma atuação, né? Fez ali, vamos dizer, uma lista de coisas que ele ressalta sobre o próprio trabalho, a atuação dele na pasta. Eu acho que, de fato, o ministro foi meio lento ao responder, na minha opinião, né, ao governador Cláudio Castro. Acho que ele não foi feliz, assim, acho que ele poderia ter sido muito mais enérgico. Eu acho que se fosse o Flávio Dino, né, o antecessor dele, acho que deveria uma posição muito mais aguerrida e muito mais enfática, né, em relação ao que era a verdade dos fatos ali naquela situação. O Chico Sá até fez uma comparação junto com a Lu Vilela de quando a gente teve na saúde a Anísia Trindade, que é uma ministra técnica, com a entrada do Padilha, que é uma pessoa, enfim, que tem um perfil mais político e de comunicação com a população, para as pessoas, assim, compreenderem um pouco desse cenário. E o ministro é isso, né? Eu acho que até é difícil para alguém que foi ministro da Suprema Corte, e foi presidente da Suprema Corte, né? Lidar com essas questões, digamos, mais rasteiras da política do dia a dia, né? Assim, eu acho que tem aí uma questão de perfil muito, muito clara, né? Eu acho que ele teve certas dificuldades também, né? Por exemplo, houve uma demora muito grande do governo de apresentar a PEC da segurança pública. Isso ficou meses na mão do governo, né? E isso demorou demais. Mas, por exemplo, porque ele tinha, digamos assim, um adversário, entre aspas, no próprio governo, que é o Rui Costa. Esse projeto ficou na pasta dele meses, né? O Rui Costa segurando, né? E é isso, o ministro, ele tinha boa interlocução com alguns políticos. Ele atendia muito políticos da oposição no gabinete dele, inclusive. Isso foi até uma certa crítica, entre aspas, né? Porque parecia que ele atendia mais políticos da oposição do que do governo. Mas ele não tem esse perfil, né? De um cara que saiba lidar com essas picuinhas de Brasília, né? Assim, e pessoas como o ministro como o Ricardo Lewandowski, que tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Com dessa necessidade de negociações, né? De
de lidar com, né, com um Congresso que é altamente conservador, né, e um Congresso hostil, né, ao governo, né? E é uma pasta que a gente sabe que cuida de um assunto que talvez será o assunto mais importante da eleição, né? Então, assim, toda medida do governo, toda projeto do governo enfrenta muita dificuldade de aprovação no Congresso, porque a oposição não quer dar trunfo pro governo, né? E é um assunto que a oposição, ela tem um discurso muito formatado, muito já conhecido, né? Então, eu acho que é uma gestão que ele teve, né? Algumas vitórias, mas é uma gestão, digamos, marcada talvez pela essa insuficiência, né? Ele sai sem aprovar, sem ter aprovado, né, junto ao Congresso, a PEC da Segurança Pública. A própria PL da antifacção sofreu várias derrotas, né? Mudanças ali na Câmara, foi pro Senado, voltou agora, a gente não sabia, né? Assim... E ao mesmo tempo a saída dele talvez dificulte, né? Essa própria aprovação desses dois projetos, né? Essa é uma coisa que eu quero te perguntar sobre o perfil desse ministro que vai assumir agora, né? Os cotados, aliás, porque a pasta pode ser desmembrada. E se essa pessoa que tenha a capacidade política de levar adiante essa PEC da segurança pública, com um perfil que combine ali esses elementos de uma capacidade técnica com uma capacidade de interlocução política, se essa pessoa existe hoje. A pessoa existe, mas tá no STF, né? Que é o Flávio Dino, assim, né? Nós não temos... o governo não tem um novo Flávio Dino, assim. É um perfil muito específico, né? Porque de uma pessoa de um saber jurídico muito grande, um juiz federal, de um político, né, muito experiente, senador, governador do Maranhão, de um homem de uma retórica muito capaz, né? Então o Flávio Dino sabe o momento de atacar, sabe o momento de ser irônico, sabe o momento de conversar. Então, assim, não tem ninguém com esse perfil hoje, né? Os cotados, pelo que eu apurei e que os outros colegas publicam, são o André Rodrigues, né, o diretor-geral da Polícia Federal, que, pelo que eu sei, é o preferido do presidente, do Lula. Há um outro nome muito forte nos bastidores, que é do Wellington César, que atualmente advogado-geral da Petrobras, já foi ministro da Dilma por 11 dias em 2016. É um nome muito defendido pelo Jorge Messias, né? Talvez o futuro ministro do STF, ex-AGU, pelo ministro Rui Costa e pelo senador Jacques Wagner. Então ele tem esse nome aí muito forte nos bastidores. Falava-se muito do Pacheco, mas Rodrigo Pacheco, né? O senador, ele não vai... Não é de interesse dele, ele não... É um cargo que ele não vê grandes políticos, né, para ele assumir. É uma batata quente dele. Fala-se outros nomes, como Marco Aurélio Carvalho, aquele advogado ligado ao grupo Prerrogativas. Mas eu diria o próprio Tarso Genro, né, que é um nome que o PT até... É nome histórico do PT, que o PT até aceitaria com facilidade. Mas você não... Assim, me parece que num nome que agregue capacidade política com capacidade técnica, não existe nesse momento. E aí, como é que fica a PEC da segurança nesse cenário? Qual que é a insegurança? A PEC da segurança que ela cria, né? Ela coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, né? Ela dá um marco institucional ao combate à segurança pública, integra as polícias, né? Em vários níveis federais, municipal, inclusive, por exemplo, a Guarda Municipal, polícias militares, cria um sistema integrado de dados, porque o Brasil, a gente vive quase na Idade Média, assim, em termos de políticas públicas, em termos de dados, de integração de informações, né, na área de segurança pública, né? Mas ela está no momento na Câmara Federal, vai passar por comissões ainda. O relator é o deputado federal Mendonça Filho. E eu acho que há uma certa nebulosidade assim, sobre o que será dessa PEC da segurança pública, né? Inclusive, a criação do Ministério da Segurança Pública está diretamente ligada à aprovação da PEC. O governo não vai criar o ministério agora, até porque tem entraves burocráticos, tem toda uma questão burocrática para se resolver. Só vai criar o ministério depois da aprovação da PEC. E isso pode acontecer, sei lá, no segundo semestre, ou talvez o governo espere, caso o Lula vença, né, consiga a sua reeleição,
esse ministério ser aprovado, ser criado em 2027. Eu até lembro aqui, a gente já teve alguns casos bem graves de roubo de armas, por exemplo, quando você fala sobre essa unificação de banco de dados, é dificílimo você conseguir identificar essas armas, né, Flávio? Eu acho que não é um assunto fácil para você colocar, até como uma discussão política da importância disso para a população, que como é que isso na ponta vai, na verdade, proteger essa população ou esse cidadão. Mas acho que é uma discussão que precisa ser colocada, né? E que a gente vai enfrentar no ano de 2026. Então, eu queria te perguntar um pouco nesse sentido também, que é as pautas que precisam de atenção e que muitas vezes não estão no olhar até da grande imprensa, porque é um assunto difícil de ser colocado, enfim, tem a discussão, não tem tanto apelo midiático, vamos dizer assim. E tem outras que são muito fáceis de identificar, porque estão crescendo a olhos vistos, tipo os casos de feminicídio, que no final do ano passado, no começo desse ano, estamparam manchetes, e a gente vê diversas imagens, e semanalmente está sendo bastante cobrada essa questão também, né? Eu vou dar um exemplo, Gabi, de um outro assunto. Desaparecimento de pessoas. Cada estado tem um modo de colocar esses dados. Esses dados não são integrados, então você não sabe, por exemplo, se você não consegue investigar de maneira interestadual um desaparecimento, porque as polícias não se conversam, né? Cada estado, como eu falei, tem um modo de tratar essas informações. E a questão da segurança pública vai ser o assunto do ano que vem, né? E o governo... Esse ano, né? Esse ano, desculpe. Estamos em 2026. Esse ato falha, acho que a gente vai comer muito ainda, viu? Bastante. Mas, por exemplo, o governo está atrás de um discurso para isso, né? De um discurso para esse tipo de coisa. E esses dois projetos, a PL da antifacção, né? E a PEC da segurança pública, era a maneira que o governo encontrou de criar um discurso para rebater, né? Criar uma sensação de governo que a esquerda sabe o que fazer em relação à segurança pública, né? Mas é isso, você tem uma certa dificuldade de aprovação nos termos que o governo quer. Não vai ser no termo que o governo quer. Esse projeto vai sofrer várias alterações. Esses dois projetos já sofreram e vão sofrer outras alterações. E aí isso eu vejo como essencial para que o governo se estabeleça na campanha, dizendo, ó, nós fizemos isso e temos como enfrentar a questão da segurança pública dessa maneira, né? Mas agora, nesse momento é difícil, né? Porque nesse momento eu não posso garantir, nem o governo pode garantir como vai ser aprovado esse projeto e quando vai ser aprovado, né? De que maneira também isso vai ser comunicado à população, né? Eu acho que é bastante didática a sua explicação. E aí, pela sua experiência lidando com o tema da segurança pública há muitos anos já, quais são as principais frentes que você colocaria, além dessa unificação do banco de dados, integração entre as polícias, enfim, até porque a gente tem a divulgação anualmente, por exemplo, do Anuário da Segurança Pública. A gente tem produção de dados sobre isso. O que falta é alguém que trate não com populismo penal, mas como ciência baseada em evidências. Evidências a gente tem, de fato, de quais são os principais problemas. Eu acho que a PL da antifacção, do jeito que foi aprovada no Senado, ela é um avanço, né? Porque ela estabelece um marco regulatório de combate ao crime organizado, estabelece as funções de cada, né? Protege a Polícia Federal, mantém a Polícia Federal, né? Na vanguarda, digamos assim, desse combate ao crime organizado. Mas eu não vejo, por exemplo, uma atenção ao caso de solução de homicídios, por exemplo. A gente tem baixíssimo nível, e aí, dentro dos homicídios, né? Os feminicídios, né? Baixíssimo nível de resoluções de casos de homicídio no Brasil, né? E isso, assim, se você não resolve os homicídios, isso transparece a completa ausência do Estado brasileiro. Então você deixa, por exemplo, para as facções resolverem isso nos territórios que são dominados, né? É um assunto que, para mim, em um país que se mata 45 pessoas, 50 mil pessoas por ano, é um assunto essencial. Você estabelecer regras, estabelecer condutas, estabelecer procedimentos
para aumentar o nível de resolução de homicídio no Brasil. Eu não vejo isso ser debatido ou é debatido muito de maneira periférica. E pessoas muito mais capacitadas do que eu no assunto apontam isso como essencial, né? Para você melhorar não só a sensação de segurança pública, né, das pessoas, mas como na prática, né? Você restabelecer o poder do Estado, não só nos territórios dominados pelo crime organizado, mas também no dia a dia, na rotina das pessoas, né? Então, é muito complicado você morar num país em que você pode ter um parente assassinado, pode você mesmo ser assassinado, e você ter quase certeza que aquele crime não vai ser solucionado, né? Por uma série de falhas no sistema, de precariedade do trabalho da Polícia Civil, né, no vários estados, né? Acho que é um problema que a gente deixa sempre de maneira periférica e deveria ser essencial, né? Isso. E aí, você falou de sensação dessa insegurança pública. Tem pesquisas desde o primeiro semestre do ano passado mostrando que essa é a principal preocupação da população, quando se pensa no principal problema para se resolver hoje. Então, desde Quest, Datafolha, no final do ano também, confirmando isso mais uma vez. E acho, claro, que houve um impulsionamento da Operação do Alemão, do Complexo da Penha e do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Aumentou, deixou isso muito mais latente também, o medo das pessoas. Então, claro que tem várias nuances dentro dessas pesquisas, tem questão regional, mas de uma maneira geral é uma preocupação de todo o Brasil. E isso vai ser o tema central das eleições. Então, me preocupa, claro, sempre a capacidade que a parcela de políticos da direita, ou melhor, da extrema direita, vão colocar isso para um discurso que é o do discurso de resolução fácil, que não existe, né? É uma solução fácil para um problema que é bastante complexo. E o desafio do governo vai ser esse, né? Realmente. Acho que tem que deixar claro que, por exemplo, a direita o que ela apresenta em termos de solução para a segurança pública é mais mortandade, né? Assim, é só ver o quanto aumentou a letalidade policial no governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e essas operações no Rio de Janeiro. Eu tenho informação, por exemplo, aquela operação, ela tinha o objetivo, né? Claro. Prender o Deco, né? Aquele líder do Comando Vermelho. Dias depois, ele estava passando de comboio na favela. Assim, ele e outros traficantes extremamente armados estavam passando pela favela num comboio, sabe? Ou seja, mataram mais de 120 pessoas, morreram policiais e nada mudou, né? Então, e é claro que em uma situação em que as pessoas estão se sentindo seguras, é uma tendência até humana de você pensar em soluções, você mesmo, como cidadão comum, pensar em soluções fáceis, né? Tem que matar, claro, ainda tem nuances nisso, né? Mas a gente tem que também perceber, assim, a direita não tem um projeto. O projeto da direita é mais letalidade, que não resolve, né? O que resolve ou pelo menos que enfrenta crime organizado são essas operações da Polícia Federal, por exemplo, de estancar o fluxo financeiro das facções, né? Mas ainda o governo já melhorou. Sempre fala do governo em termos de comunicação, né? Mas já melhorou muito, né? Mas é um assunto muito... como eu posso dizer... O discurso técnico não vai convencer as pessoas, assim, sabe? Assim, você tem que ter um discurso que demonstre também, que atenda aos anseios da população. Claro, sem incentivar essa sede de sangue, né? Que aparece nesses momentos, né? Vale lembrar que o Cláudio Castro, a operação foi aprovada, né, pela população. E não resolveu nada. E não resolveu nada, né? Mais seguro por isso. Eu acho aí que você tem que combinar aí um discurso que é político, e político no sentido de você ouvir essas pessoas e mostrar para ela que as soluções não são essas, né? Não é mais letalidade policial que vai resolver a questão do crime organizado, né? Não é matando mais gente que você vai diminuir o número de celulares roubados, por exemplo, né? Que é um assunto... Né, todos nós, né, conhecemos gente que sofreu isso, né? O governo até teve aquele projeto, né, aquele programa do celular tal, e tudo, que é até um gol do Lewandowski, por exemplo.
Mas é isso, assim, o governo tem um desafio de apresentar as soluções técnicas, mas também de criar um discurso que convença as pessoas que essas soluções são as melhores possíveis, né? Porque é isso, o governo tem a obrigação de falar com o cidadão, de mostrar de uma maneira que seja compreensível por que isso resolve e a letalidade policial, a mortandade não. Até porque você citou aí o PL antifacção, por exemplo, que agora vai voltar para a Câmara dos Deputados em discussão. No final do ano passado o Senado aprovou, mas o Senado aprovou em que moldes, né? Esse PL que é o de combate ao crime organizado, para resumir aqui, porque ele tem várias questões ali. Ele volta com propostas mais parecidas agora com a do governo federal. Porque a versão que foi colocada ali na Câmara e que teve várias alterações... Pelo Derrite, né? Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública era o secretário, do Tarcísio, né? Então, o secretário, ele chegou a alterar 4 vezes o texto numa semana. E o Derrite é justamente alguém que tem esse tipo de discurso, né? A política do Tarcísio também e do Derrite se colocam nessa mesma situação, né? Que é o discurso de que o que resolve é matar. O Derrite, por exemplo, ele se autotitulava matador de ladrões, né? Foi expulso da rota. E ele foi secretário, né, que fez aquelas operações sanguinárias no litoral paulista, né? O Derrite, por exemplo, ele tirou parte das atribuições da Polícia Federal, sacou? E eu não acho, por exemplo, que o governo soube usar isso para criar um discurso para mostrar que a direita não está interessada necessariamente em combater o crime organizado, né? Esse projeto vai voltar para a Câmara, vai voltar para o Derrite. Ele já falou que vai votar de novo, assim. Nós temos aí um embate que a gente não sabe ainda como isso vai se resolver, né? Como é que esse PL... Porque, assim, se voltar para a Câmara e tiver alterações, volta para o Senado de novo, sabe? Assim, então, há aí uma costura que o governo deve fazer com o Hugo Mota que eu não sei se vai ser possível fazer, sabe? Obrigada. Prazer te receber aqui mais uma vez, Marcos. Obrigado, Gabi. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Até a próxima, querido. Valeu. Valeu. E quero convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes para participar da nossa previsão econômica para 2026. Você pode acompanhar todas as previsões para esse ano. Então, se você quer ficar sabendo como é que o dólar vai se comportar, juros, também as principais bolsas do mundo todo, você vai acompanhar no dia 29 de janeiro. Marca aí na sua agenda, vai ser numa quinta-feira, 8 horas da noite, vale muito a pena acompanhar para você começar esse ano bem informado sobre economia e também onde você pode aplicar o seu suado dinheirinho. Vai lá em detalhesicl.com.br, faz a sua inscrição que você não vai se arrepender. Agora a gente continua falando de economia. Vem aí o Mercado Investimentos com a Débora Maganha, depois tem o Rolê ICL. Para você que está me acompanhando no Em Detalhes pelo YouTube, você também pode ouvir em qualquer momento do seu dia. De segunda a sexta-feira tem conteúdo novo nas plataformas de áudio. Até a próxima. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.